Glória a Deus, irmãos, estou muito feliz por estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus e queremos relembrar que esta palavra desta noite terá ênfase na etapa que nós estamos vivendo. Nós primeiro preparamos a terra, depois nós colocamos a semente e agora estamos no tempo da colheita, amém? Quantos querem colher muitas almas para o Senhor? Levante sua mão e diga: estou dentro. Glória a Deus. Então nós passamos aí um trimestre capacitando as pessoas, com a ênfase na capacitação. Claro que nesse trimestre nós estávamos evangelizando, células estavam sendo multiplicadas. Depois nós viemos para a ênfase da evangelização. Aqui nós continuamos a capacitar, a multiplicar e a ter comunhão, mas a ênfase era a evangelização. Então aqui são as etapas. E aqui essas palavras são as ações. Então na etapa do preparo é a capacitação, da semeadura é a evangelização e da colheita a nossa ação é a multiplicação. Embora estejamos evangelizando, embora estejamos capacitando, teremos o curso 8 hábitos e vários outros cursos, mas a nossa ênfase é a multiplicação. Amém? Quantos aqui gostariam de ter mais irmãos do que já tem? Levante a sua mão. Eu tive 8, mas eu queria ter 20, porque é muito bom ter irmão. Eu e meus irmãos sempre tivemos um relacionamento muito saudável, muito gostoso. Na minha casa nunca teve aquele negócio de Natal. Natal vai uns na casa da minha mãe, Ano Novo vai outros, que tem um povo que não pode se encontrar porque briga. Na minha casa a gente sempre teve uma caminhada junto, eu e meus irmãos. Por isso eu louvo a Deus pela vida dos meus 8 irmãos, mas eu gostaria de ter mais 8, né? Porque eu gosto de multiplicação. Amém? Quantos gostariam de amanhã puxar lá o seu extrato no banco e perceber que houve uma multiplicação lá no seu saldo? Diga: eu preciso de um milagre. Então, amados, o que acontece? A multiplicação é sempre bem-vinda, né? Menos multiplicação de dívida e de sogra. Sogra basta uma, né? E dívida nenhuma, né? Mas o que acontece, amados? A multiplicação é uma coisa muito bem-vinda e foi Deus que criou o propósito da multiplicação, porque o nome dele é glorificado. Fomos criados para expandir, fomos criados para viver coisas grandes em Deus. Mas algumas vezes nós achamos que não é necessário a igreja multiplicar. Está bom do jeito que está, mas não é, irmãos. Veja, nessa noite nós temos mais ou menos 800 pessoas aqui lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, amém? Mas que ideia, o que você acha, irmãos, da ideia de nós termos aqui 1.600 pessoas? Levante a sua mão. Amém? Isso é fruto de multiplicação. Mas parece que quando a coisa não é do nosso interesse, não vai favorecer a nossa vida, o nosso bolso, as coisas perdem a importância e o valor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. E nós vamos ler e meditar. Eu estava dizendo aqui no culto das 17, que isso aqui não é uma passagem bíblica, é uma paisagem bíblica. Porque a gente lê esse texto e começa a criar uma imagem na nossa mente, de uma paisagem mesmo. E é tão impressionante, amados, essa parte que nós vamos estudar de Mateus 14, que fala sobre a multiplicação dos pães, que é um dos poucos textos dos evangelhos que são comentados nos 4 evangelhos. Então, existem vários textos na Bíblia que Mateus e Marcos, entre os evangelhos, Mateus e Marcos comentaram, mas Lucas e João não citou. Alguns milagres que aconteceram, e alguns citaram, outros não. Mas esse da multiplicação dos pães não é o único, mas é um dos poucos que é citado nos 4 evangelhos, devido à sua importância e devido ao alcance que esse milagre teve na vida das pessoas que estavam ali. Para você entender esta situação, eu quero te posicionar. Esse milagre aconteceu momentos depois em que Jesus soube que seu primo preferido, o seu precursor João Batista, havia sido decapitado. Imagina a situação. Você tem um primo que você não teve a infância com ele, você se aliançou com ele desde a gravidez. Quando a mãe de Jesus e a mãe de João Batista chegou um perto do outro, como diz a galera aí, rolou uma vibe, né? rolou uma vibração entre eles. E por quê? Porque eles tinham algo em Deus para desenvolverem juntos. E aí eles já tinham essa conexão desde a gravidez. Nasceram, João Batista batizou Jesus, ele foi anunciando o evangelho, preparando o caminho para Jesus, parceirão de Jesus, aquele primo amigo que nós temos.
e de repente, por causa de uma armação e de uma mulher endemoniada, João Batista é decapitado. E foi nessa condição em que Jesus, os discípulos estavam cansados. Em alguns textos de Marcos e de Lucas, diz que Jesus e os discípulos estavam cansados e foram então procurar um lugar para dar uma descansada, chupar uma tangerina, bater um papo, dar uma relaxada. E aí, quando eles estavam saindo para o lugar de descanso deles, a multidão os identificou de longe, e eles estavam de um lado do lago e uma multidão do outro lado acompanhando eles, até que foi inevitável o reencontro. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele povo, parecia ovelha que não tinha pastor, e Jesus teve compaixão deles. Irmãos, tudo que nós alcançamos de grande na obra de Deus é por causa da compaixão. Eu olho para o pastor Marcos Risse, investindo a vida dele em presídios, e eu fico pensando, esse homem é cheio de compaixão. Eu fico vendo agora a Viviane e o Evandro do Projeto Nova, que você pode prestigiar ali no bazar ao final do culto. Eu vejo a Viviane investindo o tempo dela e a paixão que ela tem por essas moças que estão saindo de uma vida de mulheres de programa de prostituição, e eu vejo nelas paixão. Eu fico vendo ali o Glauber. Cadê o Glauber? Aí o Glauber ontem, irmão, estava de terno num casamento. Fica de pé, por favor, Glauber, que eu quero que o povo te conheça. Aí, aplauda o Senhor pela vida do Glauber. Olha lá, ó. O Glauber é o Relações Públicas do ID, né? Eu pensava que o Glauber era o presidente, né? Mas tem presidente, tem vice-presidente, tem tudo. O Glauber, ele é o Relações Públicas do ID. Pode se sentar, Glauber. Glauber ontem, irmãos, estava com terno, estava parecendo ministro das Relações Exteriores. Estava chique ontem no casamento, né? Ele já é bonito, imagina ele de terno, né? Mas o que acontece? Eu vejo no Glauber um moço que podia estar aí fazendo a correria dele, vivendo a vida dele, fez uma faculdade por compaixão às pessoas, se formou em serviço social e está lá no bairro Caiobá, trabalhando no ID, vários outros núcleos em vários lugares, fazendo um trabalho relevante nesse estado. E eu não tenho dúvida nenhuma, né? Vocês sabem que o ID tem um apoio, o aporte financeiro, recebe um aporte financeiro da Petrobras, do Criança Esperança, devido à sua relevância em nosso estado. E eu não vou exagerar que, se eles não são hoje, em pouco tempo, o ID será o maior projeto social desse estado para a glória de Deus. Mas o que move o ID a isso? Um sonho de meia dúzia de gente apaixonada que olhou as pessoas desesperadas. Gente, não pode continuar assim. Esses adolescentes na rua não aprendem uma profissão. Essa gurizada, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, eles ficam na rua, não. Aí você vai lá no ID de manhã, eu já estive lá de manhã, e as crianças que estudam à tarde estão lá recebendo um reforço escolar. Aí almoça no ID, e dali eles vão para a escola. E depois, daqui a pouco, quando as crianças vão embora, eles não ficam lá batendo papo e jogando baralho, não. Chega as crianças que estudam de manhã e vão lá para o ID para ter reforço escolar, aprender informática, aprender música, aprender tanta coisa linda. Por quê? Por causa de compaixão. Aplauda ao Senhor pelo modelo desses irmãos. É tremendo isso. É a compaixão. Cadê o Manuel? Tem mais alguém aí do ID? O Emanuel, o Enéas, tem alguém aí? O Dedé está ali, né? Fica de pé aí, o Dedé trabalha na área de informática, está preparando um fórum aí de tecnologia, já fez um, agora está fazendo um outro também, trazendo pessoas influentes na área de tecnologia para participar de um fórum aqui. Irmãos, é coisa linda. Mas por que eles conseguem fazer isso, amados? Porque eles estão buscando visibilidade? Não. Se eles estivessem buscando visibilidade, eles estavam na TV, eles estavam trabalhando com gente que iria dar visibilidade para eles, mas eles foram para os bairros onde as pessoas não querem ir. Lá naquele outro lá, Santo Antônio, esqueci como é que é o nome do bairro lá, aquele que a gente foi lá fazer um trabalho uma vez, Dom Antônio. Amados, que coisa impressionante. Você vai lá, tem um lugar onde moram alguns catadores de lixo, e você vai lá no barraco deles, é um barraco feito de papelão, não é de madeira não. E você vai lá conversar com eles, amado, todos eles são abençoados por esse projeto, por gente que quer fazer algo sério para Deus. E irmãos, eu fico com vergonha desse povo, eu me sinto muito pequeno, e eu vejo que minha vida precisa ter mais significado. Alguém disse, né, que a vida é muito curta para ser pequena, então nós precisamos fazer a nossa vida ser grande. A vida é curta, mas ela é curta, mas não precisa ser pequena. Precisamos influenciar, ter uma vida significativa, relevante. Mas o que nos moverá a isso, amado? É o batismo no amor, é o compromisso com a compaixão. E é isso que esse texto nos ensina.
Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam não, vocês é que vão dar para eles o que comer. Então eles lhe disseram: tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. Traga para mim, disse Jesus. Ele ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, agradeceu e começou a partir. Em seguida, entregou aos discípulos e os discípulos repassaram para a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Que coisa maravilhosa, amado. Então perceba que o núcleo de um milagre vai acontecer em Campo Grande, um milagre vai acontecer na tua família, um milagre vai acontecer na tua faculdade, no teu trabalho, não é quando todo mundo lê o livro de um determinado escritor que você gosta, mas é quando você decidir compartilhar aquilo que Deus tem dado para você, movido por compaixão. Só que acontece, nós vivemos uma sociedade, amados, as pessoas não se movem por compaixão. A compaixão é uma coisa escassa. As pessoas passam pela rua, tem alguém caído na rua, vai embora, passa batido. As pessoas estão pensando nelas o tempo todo. Até mesmo as doações para alguns projetos, como Criança Esperança, na verdade as pessoas preferem dar um dinheiro do que ir lá fazer alguma coisa. Mas aquele que se compadece, ele dá o dinheiro e vai lá também para poder fazer alguma coisa, porque ele é movido por compaixão. E o início deste milagre foi a compaixão. Então você diga: pastor, eu estou ocupado demais, mais ocupado do que Jesus. Ele não estava tendo tempo para mais nada, diz isso lá no livro de Marcos. Mas ele arrumou tempo para poder fazer isso. Pastor, olha, uma hora a minha vida vai estar em ordem, uma hora eu estarei equilibrado emocionalmente. Alguém na sua família foi decapitado? Um amigo seu foi decapitado? Então você com certeza está numa condição emocional melhor do que Jesus estava quando ele foi movido por compaixão, a trazer cura e abençoar a vida daquelas pessoas. Veja que ele curou a muitos. A sociedade está enferma. A menor enfermidade da sociedade é no corpo, que a pior está na alma. Muitas vezes uma pessoa vai fazer um check-up de sua saúde e o médico diz: olha, as taxas estão 100%, o sangue está bom, o coração está tinindo. Irmão, coisa linda. Ano passado eu fiz um check-up, quando entreguei para o médico falou: se você pegar um exame do Davi, seu filho, e embaralhar tudo, ninguém vai saber qual é o teu e o dele. Está 100%, graças a Deus. Amado, é muito comum isso acontecer. Alguém ir no médico, fazer um monte de exame, está tudo 100%, mas e a alma, como é que está? Em todos os lugares existem pessoas enfermas, precisando de um toque, de uma revelação de Deus, da manifestação de Deus. E Jesus não vai lá pessoalmente. Jesus já entregou esse pão para você, para que você reparta na vida de outros. Esse texto diz que ele curou a muitos, e logo aí começou a ficar tarde. E os discípulos fizeram o que a gente costuma fazer. Poxa, eu estou com um problema tão sério no meu casamento. Pastor Ronaldo, vem aqui por favor, que ele está com problema no casamento. Irmãos, você já tem o pão que a pessoa precisa. Diga: eu tenho. Você acha que você tem tanta coisa, e o que é para você ter, você não assume que tem. Você pode orar, não estou dizendo para você não trazer para os pastores. Os pastores estão aqui para atender, para abençoar as pessoas. Mas amados, você tem pão para dar para as pessoas que estão famintas, emocionalmente, espiritualmente. E os discípulos entraram nessa. Mestre, é o seguinte, está ficando tarde, aqui é deserto, não tem padaria, não tem Walmart, não tem nada. Manda esse povo vazar para a casa deles, que vai dar problema. 5.000 pessoas com fome vão querer comer a gente daqui a pouco. Dispensa logo esse povo. E Jesus falou: nada disso, dá-lhe vós o que comer. Irmãos, de repente os discípulos falaram: mas o que a gente vai dar para comer? E teve um, Filipe, ele fez as contas, ele era bom de matemática, falou: mestre, para alimentar esse povo aí, uns 200 denários mais ou menos. E o denário era o pagamento de um trabalho braçal de uma pessoa. Nos Estados, de um dia, pagamento de um ano. Nos Estados Unidos seriam uns $200, né, para o cara pegar um serviço assim e fazer $50 a hora. Mas aqui, com 100 você pede para um cara quebrar um monte de galho para você, ajeitar ali, apertar aqui e tal. Vamos dizer que é 100, às vezes é até mais. Mas 100, irmãos, 20.000 pessoas para alimentar a multidão. Primeira coisa que o cara pensa é no dinheiro.
Mas pastor, por favor, e agora? Como é que vai ser? Irmãos, as pessoas valem mais do que dinheiro, amém? Eu me lembro de um dia que estava tendo um show ali na praça, e o povo estava tudo ali, e de repente começou a chover, né? No show Brasil 500 anos, quem estava tocando aqui, pastor Ronaldo? Era o Praise Machine? Código C. Era um evento ali na praça, multidão. A hora que os caras começaram a tocar, aí o pastor Ronaldo falou: mas gente, é o seguinte, o show deles vai continuar ali no Prédio Verde. Irmãos, a multidão, como diz lá no Rio de Janeiro, a muvucada que estava ali na praça, veio aqui para a igreja. Gente fumando, lata de cerveja na mão, gente sem camisa, imagina. E os irmãos, a igreja novinha, os irmãos, ai meu Deus, e agora? Agora que ele vai ficar catingando a cigarra, porque para eles, o banco e o carpete era mais importante que as pessoas que estavam aqui. Mas Jesus não vê as pessoas assim. Eu acho que foi Jesus que preparou aquele dia para dar um susto no povo. Porque Jesus falou, mas o povo, quando eu estava pregando, é claro que na época, não sei se alguém fumava, mas eu imagino Jesus pregando e um cara ali fumando, outro tomando cerveja, e Jesus pregando. Só que a gente quer escolher quem vai ser salvo. Eu acho que aquele cara não merece ser crente, não. Ele fuma uma carteira por dia, né? Jesus vai entrar no coração, porque no pulmão não dá. O pulmão ele já entregou para o diabo. Então a gente começa a escolher quem vai para o céu e quem não vai, irmãos. Por quê? Porque não temos compaixão. Quando na verdade a mesma obra que Deus quer fazer na vida de um, Ele quer fazer no outro, e quer fazer na vida do bicheiro, do gay, de todo mundo, a mesma obra que Ele fez na minha vida. Porque o mesmo sangue que Jesus derramou pelo pastor, Ele derramou pelo gay, pelo cara que está lá na rua querendo fazer programa. É o mesmo sangue. Não pensa que é um sangue diferente, não. Esse aqui é o sangue tipo A, só para liderança. Esse aqui é o sangue mesmo, é o último sangue que caiu, já está meio... Aí isso aí é para salvar qualquer um. Não, amado, foi o mesmo sangue. Jesus, quando morreu, Ele pensou em todo mundo. Então nós temos que ser movidos por compaixão e não ficar deixando as pessoas irem. Seu Deus, eles já viram já o que tinha que fazer, né? Agora manda eles irem para casa. Não, eu não terminei meu milagre. Eu não alimentei eles ainda. Até agora eles só viram o milagre. Agora eu preciso alimentá-los. E que todos saiam daqui satisfeitos. Quantos irmãos gostam quando a palavra satisfaz o teu coração? Levante sua mão. É gostoso, né, irmão? Quando a gente vai para casa, gente, que palavra. Em vez de ir para um lugar fazer lanche e falar mal dos outros, a gente fica comentando a palavra. Que pregação, aquela palavra foi para mim. Olha que coisa maravilhosa, amado, que nós saímos satisfeitos. O pão do céu é revelado para nós. E Deus quer fazer isso em cada célula, que cada um saia satisfeito das células, dos cultos, dos encontros, em nome de Jesus, amém? Que tem célula que às vezes a pessoa nem sente vontade de ficar. Tem célula que a coisa está tão amarrada, porque as pessoas não foram geradas, a reunião não foi gerada em compaixão. Senhor, traga fulano, eu vou ligar, eu vou gastar mais um dinheiro do celular, mas eu vou ligar, eu não vou desistir daquela pessoa, porque o Senhor não desistiu de mim. E vai lá, em íntima compaixão, ligar para a pessoa, trazê-la. E essa célula é gostosa, porque todo mundo que está ali se sente amada. Porque não recebeu apenas um torpedinho, recebeu uma ligação. E aí, fulano, tudo bem? Como está você? Estou te esperando na célula. Ele, puxa, eu tenho valor. Aí imagina se reunir um grupo de pessoas que se sentem valorizadas por aquele líder. Irmão, o líder ora, termina ali. Amado, se o anfitrião não começar a apagar as luzes, ninguém vai embora. Porque está gostoso, as pessoas estão satisfeitas, estão felizes. Agora tem reunião não, vai quem quer. Eu ando aqui para ficar chamando, não. Se tem que ter compromisso. Eu sei que tem que ter compromisso, mas tem gente que se você não trouxer, irmãos, eles não vêm. E onde está? Aí entra a compaixão. Então nessa célula forçada ninguém quer ficar. Você está compartilhando a palavra, está todo mundo olhando o relógio. Falta pouco escrever num papelzinho assim, falta 5 minutos. Para você se tocar e já começar a finalizar. Aí o líder fecha o olho, começa a orar, quando ele abre o olho, todo mundo foi embora. Ele acha que Jesus voltou, só ficou ele. Ele só não acha isso porque ele se acha mais santo que todo mundo. Assim, é ruim, hein? Eles foram fulminados pela presença de Deus e só eu fiquei aqui. É isso que ele acha improvável o povo ser arrebatado e ele continuar lá. Não, foram fulminados, né? Quem é como ele é arrebatado, quem é diferente é fulminado. Mas por que, amado? Não tenha compaixão. Manda esse povo embora para que possamos. Jesus disse, não, eles não precisam ir. Deles o que comer. E sabe o que eu acho lindo, amados? É que o Senhor já nos deu o alimento para darmos ao nosso povo. O Senhor já deu a palavra. O Senhor já nos deu a capacitação.
O Senhor já nos deu todas as ferramentas capazes de manter as pessoas alimentadas espiritualmente. Ontem eu estava ministrando em um casamento e eu estava falando para aquele noivo que tudo que a esposa dele precisa para ser feliz está nele. E tudo que ele precisa para ser feliz está nela. Um marido e uma mulher que anda segundo a palavra de Deus não precisa de recursos externos para alegrar e satisfazer o seu marido, sua esposa, nas 3 dimensões, no espírito, na alma e no corpo. Não precisa. Mas só que tem pessoas que negligenciam. Então a mesma coisa, você não precisa de nada de fora. O Senhor já tem dado a palavra para você. Ah, pastor, quando eu estiver afiado na palavra, aí eu vou começar a liderar a célula. Irmão, não faz isso não. Você tem que começar com aquilo que o Senhor já te deu. Deus dá para as pessoas desafios de acordo com as suas capacidades. Na parábola dos talentos é assim. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que deu muita capacidade, ele dobrou. O outro que tinha capacidade média de 2, também dobrou. O que recebeu 1, ficou com medo, enterrou o talento e depois tomou um ralo. Porque, amados, o pequeno não significa insignificante. O pequeno não significa sem valor. A sua célula pode ser pequena, a sua eloquência pode ser pequena, o seu conhecimento bíblico pode ser pequeno. Para Deus, pequeno não é sinônimo de insignificante. Pequeno é apenas pequeno, mas pode ter um grande significado para Deus. Amém? Então, nós vemos aqui que Jesus mais uma vez os chamou. Nós é que vamos dar. O que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Olha só. Aqui não está dizendo, mas quem achou esse rapaz foi André, o irmão de Simão Pedro. Quando começaram a falar em comida, aí André começou a ver, para ver se identificava alguém com um pacotinho da Balduco, alguma coisa assim, alguém com alguma comidinha, né, aquele pacotinho amarelo que chama atenção. Alguém tinha uma caixinha de leite. Aí quando André viu, tinha um menino lá com uma merendeira e a logomarca assim da escola. Eu falei, rapaz, tem coisa pra gente comer aí. Eu, menino, tudo bem? Tudo bem. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que o mestre precisa. Porque ele já tinha visto o mestre fazer vários milagres. Já tinha visto, já tinha ouvido falar da história do mestre transformando água em vinho. Então ele falou, multiplicar pão para o mestre vai ser mole. E aí foi lá e falou, rapaz, você está a fim de semear esse pão e esse peixinho? Está a fim de semear esse pouco que você tem, que é o suficiente para você? Mas com esse pouco que é o suficiente para você, entregue nas mãos do mestre, isso vai alimentar uma multidão. Você entende? Só que nós não acreditamos que Deus é capaz de fazer do nosso ministério, da nossa limitação, do ministério que nós achamos que é pequeno, do nosso potencial que nós julgamos ser pequeno. Primeiro que nós acreditamos, e outro que as pessoas vivem afirmando que nós somos pequenos, irrelevantes e insignificantes, e nós acreditamos nisso. Mas creia que você não é nem pequeno, nem insignificante e nem irrelevante para Deus. Você é especial. Diga, eu sou especial. E eu tenho tudo o que Deus precisa para fazer uma grande obra. Como é que você acha que o pastor Marcos Risso começou a trabalhar no presídio e hoje ele é um capelão do Estado, reconhecido? A igreja ofereceu para ele, olha Marcos, a partir de hoje você vai ter um salário de R$6.000 por mês, aqui está a sua sala, com seu computador, impressora laser colorida, aqui um iPhone para você se comunicar em todo lugar, um iPad para você fazer o relatório dos presos, e tem 2 secretárias à sua disposição e um Corolla 2012. É um ato profético. Estou fazendo um ato profético pelo Marcão. Amado, foi assim que ele começou? Não. Começou indo com outra pessoa e ajudando, entendendo a dinâmica do preso. E cada vez que ele voltava marcado com a história, com as histórias que ele ouvia naquele lugar. Dos sonhos interrompidos pela imaturidade de alguns rapazes novos que poderiam trabalhar e conquistar tanta coisa grande, mas foram enganados pela armadilha do narcotráfico. E ele voltava para casa, meu Deus, alguma coisa precisa ser feita para ajudar esses rapazes. Aí ele voltava impressionado com a história de um homem de bem, um homem de família, mas perdeu a cabeça porque um outro homem deu em cima da mulher dele, e ele estava levemente alcoolizado, pegou uma arma, matou o cara, pegou uma faca e deu 40 facadas no outro. Ele falou, gente, alguma coisa precisa ser feita, porque esse cara está preso, mas ele não é bandido. Ele
matou o outro para defender a honra dele. Ele está errado, ele cometeu um crime, mas ele está num lugar onde ele vai sair de lá pior ainda. Então, amado, algo começou a ser movido. E ele falou, não basta trabalhar nesse presídio, tem que trabalhar ali. Não basta trabalhar com civil, um presídio militar. Não basta trabalhar com homens, tem que trabalhar com mulheres. Não basta trabalhar com homens, mulheres, adultos. Vou trabalhar com adolescentes também. E dessa maneira, amados, a compaixão, quando você permite ser tomado pela compaixão, Deus começa a realizar grandes coisas na tua vida. Amém? Então disse, tragam, aqui versículo 18. Olha o que Jesus disse para eles. Traga para mim. É isso que você tem feito? Entregue a Deus o seu ministério, sua capacitação, a sua história. Sozinho você não faz nada, irmãos. Mas quando Deus entra na sua história, grandes coisas passam a acontecer. Nenhuma vez na Bíblia nós vemos Deus chamando um homem que já tinha destaque, usando aquele homem de destaque. Nenhuma vez não me lembro de nenhuma. Provavelmente ele usou, porque ele também não é, ele não vai usar só quem não tem destaque. Mas é impressionante as histórias que nós vemos na Bíblia. De Davi, de Abraão, de tantas outras pessoas que Deus foi liberando e fazendo-os crescer e romper. O que havia no coração deles? A entrega a Deus do seu sonho, da sua capacidade, do seu potencial. E Jesus então ordenou à multidão, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. Aprenda isso, amados, é o que eu tenho colocado em prática na minha vida. Tenho ali minha esposa, que é a minha testemunha. Tem orações que eu faço, amado, que 90% da minha oração é de gratidão a Deus. Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho, até as coisas que as pessoas não dão valor, eu dou valor. Primeiro, que eu não viveria bem se eu não tivesse algumas coisas que eu tenho. Segunda, porque eu sei de onde eu vim e onde Deus tem me colocado e onde Deus tem me prometido estabelecer. Por isso eu agradeço a Deus. Eu não agradeço a Deus apenas quando as coisas estão indo bem, agradeço a Deus pelas coisas pequenas. A gratidão, amado, gera em nós um espírito de contentamento muito grande. E nós não ficamos com aqueles sentimentos que Deus está nos devendo alguma coisa o tempo todo. Quando você começa a agradecer a Deus pela tua célula, obrigado, Pai. A minha célula já teve mais 10 pessoas. Hoje nós estamos aqui, eu e mais 3. Mas eu te agradeço por esses 3. Eu te agradeço porque dentro de cada um desses 3 pode ter uma multidão. Eu te agradeço que cada um desses 3 podem trazer uma multidão para a glória do teu nome. Então eu te agradeço. E quando algumas pessoas veem que alguma célula está crescendo, está multiplicando, está isso, puxa vida, só a minha que não está, só a minha que não está. Não, irmão, não reclame, agradeça a Deus, porque você está cuidando de 3. Agradeça a Deus que você tem 1. Agradeça a Deus a pequena empresa que você tem, porque uma grande empresa, uma pequena empresa, será muito honrada a se tornar uma grande empresa, mas uma grande empresa se sentirá envergonhada ao se tornar uma pequena empresa. Então, se você tem uma pequena empresa, só significa que você está no começo, só isso. Isso não é motivo de vergonha. Se o seu escritório ainda de advocacia não é o mais conhecido da cidade, ele só não é mais conhecido. É melhor não ser conhecido do que ser queimado. Glória a Deus que não é conhecido, mas daqui a pouco será para a glória de Deus. É assim que Deus faz, mas nós temos o hábito de desprezar e de não agradecer. Mas Jesus pegou aqueles elementos, agradeceu, partiu e em seguida, por favor, leia comigo, irmãos, do versículo 19. Veja a sequência aqui. Ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Em seguida ele entregou para quem? Para quem? Para os discípulos. Diga, Deus quer me entregar o pão. É. Jesus poderia fazer várias coisas, irmãos. Jesus era muito criativo. Jesus poderia olhar o Pai e falar: Pai, eu vou jogar esse pão aí para cima, você tritura ele e faz chover pão. E falar para o povo: minha gente, agora abre a boca e vira para cima. Aí chovia pão, maravilha. Agora calma aí, entalou, ele vai jogar uma aguinha aí. Irmão, Deus é muito criativo, né? Irmão, para fazer uma mula falar, irmãos, aquele negócio ali é engraçado. Eu queria saber onde Deus estava com a cabeça naquele dia, que ele fez a mula falar. Irmãos, é uma coisa impressionante.
Números capítulo 22, depois você lê, não lê agora não. Tem gente que tem mania de ler a Bíblia enquanto o pastor está pregando, né? É que não lê em casa, né? Aí começa a ler a Bíblia, gente, até que é interessante esse negócio aqui de Bíblia. Aí o pastor está pregando e ele está lendo a Bíblia. Não, deixa para ler em casa. Ela é interessante em casa também, é muito boa. Amados, o homem está tentando passar e a mula vai e espreme a perna dele. Aí ele vai, bate na mula, daqui a pouco a mula espreme do outro lado, ele bate, espanca a mula. Aí a mula vira para trás, olha bem para ele no olho e fala assim: rapaz, o que está acontecendo? Eu te sirvo há tanto tempo, nunca te fiz mal nenhum. Irmãos, a mula falou. E o pior do que a mula falar é o cara responder para a mula. Irmão, vamos lá, esse negócio é interessante. Vamos lá, Números capítulo 22. Vai valer a pena. Ah, irmãos, é cada uma. Coisa impressionante, irmão. Olha aí, ó. Eu vou ler bem rapidinho para a gente já saiu do contexto, mas eu quero que você entenda essa história. Números 22, 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes para Moabe. E acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, olha só, a jumenta estava mais consagrada que o cara. Que ela viu o anjo, o homem não viu. Meu Deus do céu, tem misericórdia, mano. Olha lá. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi para o campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com o muro dos 2 lados. E quando a jumenta viu o anjo novamente, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão. Aí que foi o fracasso dela. Por isso ele bateu nela de novo. Aí o anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, empacou e se abaixou. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara, e rolou um espancamento, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu te fiz para você me bater desse jeito 3 vezes? Ela fez assim com o dedinho, 3 vezes. Versículo 22, 29. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora mesmo. Olha, irmão, pior que a jumenta falar é o outro iniciar o diálogo. Mas a jumenta disse a Balaão: de boa, ó, não sou sua jumenta, desde que você sempre montou até hoje. Eu já fiz isso contigo alguma vez, Balaão? Ele falou: não. Imagina, irmão, a cena. Ela falando assim, os dentão dela assim. E Balaão: não, de boa. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. E o anjo perguntou: rapaz, tu é um covarde, por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou por 3 vezes. Se ela não tivesse se afastado, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Já pensou que coisa impressionante, irmãos? O que Deus é capaz de fazer para te salvar, para te redimir? A jumenta, na verdade, teve compaixão. Dessa vez quem teve compaixão foi a jumenta. Então, amados, como somos... Agora vamos sair da jumenta, vamos voltar lá para o pão de novo. É só você ver como é que tem história interessante na Bíblia, né? Lê a Bíblia, né? Tem gente que não lê. Aí, meu Deus, você está na Bíblia? Claro, tu nunca lê. Mas olha só, amados, quando nós somos... Perceba que essa jumenta estava sensível à direção de Deus. Mas nós não estamos sensíveis à direção de Deus. Estamos vivendo um tempo de multiplicação, um tempo de colheita. E algumas pessoas estão ignorando esta etapa. Uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida é ignorar as etapas da sua vida. Uma gestante não ignora o tempo da gravidez. Uma mãe não ignora o tempo de infância do seu filho. Os pais não podem ignorar a adolescência dos seus filhos, porque as etapas precisam ser respeitadas e precisamos entender que há um tempo favorável de Deus sobre cada etapa que nós estamos vivendo. O Senhor tem chamado a sociedade de Campo Grande
A sociedade de Campo Grande quer ser tocada por Deus. A sociedade de Campo Grande não quer ouvir balela. As pessoas não entram aqui para ouvir pregação, elas entram em busca de relacionamentos, em busca de algo de Deus na vida delas. Pregação a pessoa assiste na TV. Ninguém vem aqui atrás de pregação. As pessoas vêm porque querem ser impactadas pelo poder de Deus, querem receber, querem alimentar a sua alma. E hoje o Senhor já tem trabalhado isso em cada um de nós. No versículo 19 nós vemos que Jesus não jogou o pão para o povo. Jesus não fez chuva de pão, Ele deu aos discípulos. Jesus poderia ter entregue, Jesus poderia consagrar o pão e falar para o povo: agora abra a mão de vocês e veja o que tem aí. Quando eles abrissem a mão, poderia ter um pão. Mas o pão não vai chegar à multidão se não for através dos discípulos. Essa é a sua parte. Agora, os discípulos só serão usados como instrumentos se estiverem movidos de compaixão. Que o Senhor possa nos despertar nesta noite, nos chamar para esse tempo de compaixão, para satisfazer a vida das pessoas. Versículo 20: todos comeram e ficaram satisfeitos. Na nossa cidade, as pessoas, as famílias estão querendo algo mais de Deus, estão procurando satisfazer a sua alma com compras, com amizade, com lazer, com viagens, com um monte de coisa, que tudo isso é muito bom, só não satisfaz. Viagem é uma bênção, mas não satisfaz uma alma faminta. Em todas as classes existem pessoas famintas. Você vai para as pessoas das classes mais altas, elas estão angustiadas, muitas deprimidas. Semana retrasada eu estava falando aqui sobre uma família, e eu estou falando isso que essa pessoa falou perto de um monte de gente, e eu falei para ela que eu tinha falado aqui. Ela falou: pode contar, pastor, que é uma história muito triste mesmo, mas eu não vou contar toda a história, apenas o final, de uma pessoa que a última coisa que ela faz na família dela, a ceia da família, é um comprimido de Rivotril para cada um. Antes eles não tinham dinheiro, mas viviam unidos, a família, era um só carro para levar todo mundo em casa. Acordavam cedo, tomavam café juntos, porque tinham que ir no mesmo carro, deixar um filho em cada faculdade e trabalhar. Na hora do almoço, passavam na faculdade, pegavam os filhos e vinham conversando no carro. Chegou um tempo da prosperidade, da abundância, cada um comprou um carro, e aí cada um acordava no horário que desse, de acordo com a sua aula, cada um chegava na hora que quisesse, cada um com uma televisão, um computador no seu quarto, e logo chegou a angústia. E agora? Qual é o próximo passo? O que nós estamos precisando agora? E a angústia tomou conta dessa família de tal maneira que todos os 4 integrantes precisam tomar remédio para dormir, tamanha a sua angústia. Você imagina um pai, um chefe de família, ao invés de reunir a família para orar antes de dormir, reúne a família para dar um remédio para dormir, um Rivotril para cada um, para poder dormir e dizer: boa noite, gente. Só tem boa noite se tiver Rivotril. Se não tiver Rivotril, não tem boa noite. E a cidade está sedenta, estão famintos, estão buscando desesperadamente Deus de qualquer maneira, estão buscando uma voz que as console, nem que seja a voz de alguém que já morreu. Eu moro perto de 2 lugares, praticamente 3, onde as pessoas vão procurar ter contatos com pessoas que já morreram. E certa vez o pastor Ronaldo foi lá em casa me buscar num sábado, 6 horas da tarde, e a reunião lá ia começar nesse lugar onde as pessoas buscam contatos com os seus entes queridos mortos. 6 horas da tarde tinha uma fila do lado de fora, as pessoas esperando para ouvir a voz de alguém que já morreu às 7 da noite. E aqui as pessoas fazem fila para ouvir a voz de um morto, e aqui na igreja as pessoas chegam atrasadas para ouvir a voz do Deus vivo. Isso é uma vergonha para nós. Mas as pessoas estão clamando, estão topando qualquer parada, até ouvir voz de morto, eles querem. O que eles querem é ouvir uma voz que as console. Mas nós temos o pão do céu, a palavra de Deus, que vai trazer consolo sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Então já é tempo, amados, de nos posicionarmos no Senhor, e crer que o Senhor não nos chamou para brincarmos de igreja, mas para sermos igreja de verdade, e sermos canais do Senhor para transformar a vida das pessoas nesta cidade, em nome de Jesus. Amém? Por compaixão às pessoas que estão aqui, fique de pé e não saia até o final do culto. Em apenas 15 minutos vamos terminar essa reunião, todos de pé. E eu quero nesse momento perguntar: quantos que estão aqui nesta noite, que não são membros de nenhuma igreja evangélica, ou estão afastados da casa do Senhor, e gostaria de nesta noite entregar seu coração para Jesus, voltar para a casa do Pai? Erga sua mão como sinal, nós queremos orar por você.
Você que foi tocado por esta palavra, Deus abençoe você. Você que foi tocado, Deus abençoe você aí atrás. Saiba que Deus quer trazer provisão, Deus quer alimentar a tua alma, Deus quer te satisfazer com a presença dEle. Deus abençoe você. A igreja continua orando, não olhando, orando, intercedendo pela vida das pessoas. E eu peço que os intercessores neste momento estejam intercedendo com as mãos para baixo, para não me confundir com as pessoas que estão levantando as mãos, aceitando Jesus. Quem quer? Deus abençoe você, querida. O Senhor quer te saciar nesta noite. Mas alguém está precisando? Deus abençoe você, querida, de camisa branca, você de camisa azul, você lá atrás de vestido, Deus te abençoe. A igreja ora, a igreja intercede nesta hora, para que o pão seja distribuído, e que a palavra do Senhor toque nos corações e nas vidas nesta hora, que eles possam viver um novo tempo em Deus a partir desta noite. Deus abençoe você, querida. Há mais alguém? A igreja pode interceder, pode levantar um clamor. Deus abençoe você. Pode erguer sua voz, igreja, começar a clamar para que as cadeias sejam rompidas, para que as barreiras sejam jogadas por terra, para que essas vidas sejam liberadas, para entregar-se ao Senhor e começar a viver uma nova vida nesta noite para a glória de Deus. Esta é a noite. Esta é a noite do teu milagre. Esta é a noite que o Senhor não quer mandar você de volta para o deserto, mas quer te alimentar nesta noite. Você já veio aqui, já ouviu a palavra de Deus, mas Deus tem algo mais para você. Deus tem um pão que você vai comer e vai saciar. Deus tem uma água que você vai beber e nunca mais terá sede. Tenha certeza disso. Você nunca mais terá sede por uma razão, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E Deus quer que essa água flua do teu interior a partir desta noite, em nome de Jesus. Há mais alguém? Erga sua mão, quero orar por você. Você que está inseguro, se vem ou se não vem. Se você está em dúvida, é porque você deve vir. Que se você não tivesse que vir, você teria certeza. Deus te abençoe. Se você está em dúvida, se você está com o coração disparado, se você está com medo de vir aqui porque você fez algum pacto, Deus te abençoe. Em algum lugar que te falaram que o dia que você quebrasse esse pacto você iria morrer, ou alguém da sua família, nós agora cancelamos toda a obra de Satanás e todo o projeto de maldição na sua vida. Nós cancelamos e anulamos em nome de Jesus, e nós te tornamos livre nesta hora para se render aos pés do Senhor, aquele que vai alimentar a sua alma com o pão do céu. Você que levantou a mão, vem aqui por gentileza. Eu quero orar pessoalmente por você. Vem aqui. A senhora, o rapaz ali de azul, a moça de branco, a mocinha e o rapaz aqui, a mocinha de branco e o rapaz de camisa preta, todos que levantaram as mãos, vem aqui. A moça que estava lá atrás, na última fileira, isso, vem aqui. Vamos aplaudir ao Senhor por essas novas vidas. Você que está afastado do caminho do Senhor, esta é a noite da tua reconciliação. Venha para a casa do Pai. Vem aqui por gentileza, pertinho de mim. Glória a Deus. Esta é a noite do milagre na tua vida. Você que está afastado do caminho do Senhor, se desapontou com a igreja, se desapontou com a religião, se desapontou com algum homem, algum líder. Uma coisa eu posso garantir: Deus não desapontou você. Eu não estou falando de religião. Aqui nós não pregamos religião. Aliás, aqui nós abominamos religião. Onde tem religião, tem brigaiada, tem desentendimento. Aqui nós pregamos Jesus, o Filho de Deus, ressurreto, que morreu por nós. Essa é a nossa única pregação. É o poder de Cristo, é o poder da cruz e o poder do sangue dele para apagar os nossos pecados. Há mais alguém? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, por favor. Esta é a noite que Deus quer começar algo na sua vida. Nós queremos orar, queremos abençoar você. Queremos que você seja chamado para uma nova experiência, uma nova dimensão em Deus. Sai do seu lugar. A igreja continua intercedendo, continua intercedendo. Você não imagina a cadeia que é quando uma pessoa é nascida e criada numa estrutura religiosa. Ela fica com medo de experimentar algo novo. Ela fica com medo daquilo que a mídia diz a respeito da igreja e dos evangélicos. Ela tem medo de participar daquilo que algumas vezes aparece na televisão. Mas nesta noite nós queremos oferecer a você o evangelho puro e simples. Saia do seu lugar. Eu não quero omitir essa oportunidade, não quero te sonegar esse direito de sair daqui transformado nesta noite. Você é importante, você é especial para nós. Amém.
queria que agora você que está tomando essa decisão, dê um passo para frente e os seus intercessores vão ficar um pouquinho para trás, para nós podermos identificar vocês, ok? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Hoje nós temos aqui na igreja mais ou menos 50% dos membros da nossa igreja já tiveram alguma experiência com intercessão, com clamor. São pessoas que têm dons espirituais, receberam dons espirituais. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, num momento como esse, é o momento de você bradar, clamar, erguer a sua voz, um clamor. Muitos irmãos aqui são oriundos de igreja onde o povo clamava e erguia a voz, mas aqui parece que o povo fica mudo, parece que esquece o dom que tem. Então, no momento que nós intercedermos, use o dom que você tem para poder clamar por essas pessoas, porque esta oração que nós estamos fazendo aqui é apenas a abertura do caminho para a vida delas. Elas precisam de algo mais, e você tem esse poder na sua boca para liberar em nome de Jesus. Por isso, libere, fique à vontade, use os dons que Deus te deu. E nesse momento que nós formos orar, nós queremos estremecer este lugar com aquilo que você vai declarar. Faz de conta que quem está aqui na frente é aquela pessoa que você está orando pela salvação dela há muito tempo na sua casa, na sua família. E em nome de Jesus, nós seremos visitados neste momento para a glória do Senhor. Erga sua voz agora, igreja, e comece a clamar ao Senhor. Erga sua voz agora, igual você faz lá na vigília. Erga sua voz, clame, abençoe a vida dessas pessoas. Clame pela quebra de toda cadeia, de toda maldição, pactos, acertos, alianças. Espírito de Deus, enche este lugar, conduz essa igreja a uma intercessão poderosa, conduz esta igreja a um clamor, conduz essa igreja a expressar o seu desejo de ver a transformação e a quebra de cadeias na vida de cada um daqueles que estão decidindo por Ti, Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos diante do Senhor cada uma dessas vidas que estão aqui. Clamamos para que haja, Deus, a Tua manifestação poderosa e sobrenatural. Quebra, Senhor, todas as cadeias. Quebra todas as cadeias. Toda maldição lançada contra eles. Todo vínculo com o pecado. Toda aliança. Todo pacto. Tudo aquilo que foi feito, ó Deus, em lugares onde o Senhor não estava. Nós agora aniquilamos, quebramos e interrompemos o efeito de tudo aquilo que foi feito em lugares onde o Senhor não estava, Pai. Em nome de Jesus, nós renunciamos agora e quebramos o efeito de todo o trabalho feito, ó Deus, em macumba, umbanda, candomblé, seja o que for, nós jogamos por terra e aniquilamos em nome de Jesus. Nós agora, como igreja do Senhor, nós damos uma ordem ao império das trevas: esqueça essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Esqueça essas pessoas em nome de Jesus. Satanás, tire as tuas mãos de sobre essas pessoas, de suas vidas, seus sonhos, suas famílias, em nome de Jesus. Que elas sejam agora não apenas convertidas, mas libertas pelo poder do sangue de Jesus. Todo pecado que traz acusação, que seja perdoado agora, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós agora, Deus, profetizamos um novo tempo na vida de cada um deles, e que eles possam declarar e reconhecer o Senhor como o único Senhor em suas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Esta é a obra do Senhor. Espírito Santo, continua operando em nosso meio. Espírito Santo, passeia no meio da tua igreja, falando, ministrando, quebrando cadeias, operando no meio do povo, em nome do Senhor Jesus. Não apenas aqueles que estão aqui na frente, mas todo o povo, Deus, que está aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero orar antes de tudo, antes de encerrar, por você que está passando um momento de aflição.
Você está passando por um deserto que você não está entendendo o que Deus está fazendo contigo. Você está sentindo até no seu corpo alguns efeitos disso. Eu quero que você erga a sua mão, que eu quero orar por você em nome de Jesus. E nós vamos orar para que tua vida seja liberada nesta hora, para que este sentimento que você está tendo, que está abalando a tua fé, em nome de Jesus, Deus vai trazer socorro para você. Deus vai trazer socorro para você. Creia nisso. Comece agora com seus próprios lábios a falar com o Senhor o que você deseja que seja realizado na sua vida. Volte-se para o Senhor e creia que o Senhor quer operar, quer te tirar dessa situação de aflição, angústia, aperto. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos que estão passando por vales, lutas, tribulações, coisas que eles tentam entender o que está acontecendo e não conseguem. Eu te clamo, Deus, envia teus anjos agora em cada situação. Envia agora o teu socorro. Traga o teu alívio na alma, na mente. Ó Deus, tem pessoas que têm vivido um verdadeiro inferno no casamento. Opera para a glória do teu nome, Pai. Pessoas que saem de uma enfermidade e entram em outra. Sai de uma situação ruim profissional e entram em outra. Ó Deus, é vale atrás de vale. Mas eles têm sido fiéis ao Senhor. Eles têm lido a tua palavra. Eles têm buscado a tua face. Mas há algo que eles não estão entendendo. Traga clareza, discernimento, revelação para os teus filhos. E nós clamamos pela vitória deles. E que esta semana os céus sejam abertos para eles, em nome do Senhor Jesus. Abra céus, abra os céus e desce sobre a vida do teu povo. Que esta semana seja uma semana de milagres na vida dos teus filhos. Tempo de portas abertas. Tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo que está amarrado, libera nesta semana. E que o teu povo possa sair daqui pronto para uma semana de conquista, da provisão do Senhor e um tempo de oração em nome de Jesus. Que aqueles que estão aqui entendam, Pai, que as coisas que o Senhor quer fazer, o Senhor vai fazer através da oração. Traga-os para orar às 7 da manhã, às 18 horas. Que eles façam uma campanha de oração, uma semana de oração, para buscar a tua face e ver o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. A ti seja a honra e a glória para todos sempre, em nome de Jesus.